Eu sou o Ari e esse é o canal Sobre a Luz do Evangelho. O irmão Isaías de Francisco Morato, ancião, mas a busca pela sabedoria humana o fez tropeçar e o caminho por ele percorrido se tornou obscuro, duvidoso e incerto, ao ponto de deixar o Evangelho da salvação para aprofundar-se nos seus próprios conhecimentos circunstanciais, deixando os rudimentos da palavra de Deus, que outrora aprendeu desde sua criancice, prefere perseguir, difamar os irmãos da congregação cristã que outrora ele fez parte. Vamos à reflexão, depois nós entramos com o vídeo e aí a gente faz aqui as nossas considerações, ok? Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Salmos capítulo 50, versículo 23. Irmãos, amigos, antes de iniciarmos aqui o vídeo, não deixe de dar likes e se inscrever no canal. É muito importante para que o vídeo seja reconhecido através do YouTube e ele passe aí a ser visto a demais pessoas, ok? Então eu conto muito com a tua ajuda, tá? Vamos ver aqui o vídeo, aí depois a gente entra com as nossas considerações. Brasil, a paz de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro do teu coração. Muito obrigado pela tua preferência. Você sempre está comigo aqui. É por causa de você que eu sempre faço os vídeos trazendo aqui a hermenêutica da palavra, também confrontando contra algum tipo de sistema religioso e mostrando que a equidade da sanidade espiritual não faz parte de CNPJ. Mesmo eu estando trabalhando por uma instituição chamada Comunidade Cristã no Brasil, eu não prego placa salvífica e nem que Cristo é patrimônio de alguma instituição. O irmão Paulo fez uma live dizendo que não sabe se eu ainda estou atendendo, não estou atendendo, se eu sou da comunidade, se eu sou da congregação, se eu estou indo para a CCA, outra dissidente, ou se eu estou parado em casa. Se eu sou um crítico ou deixo de ser. Então, nesse vídeo, eu vou fazer umas respostas, tanto para ele como para você, que merece também as respostas. Mencionando, irmãos, veja só, ele mencionando que os anciãos estão preocupados, que os críticos estão tirando fogo da congregação, da igreja. Olha a linha de raciocínio deles, né? Os críticos estão tirando, o pessoal da congregação está saindo por causa dos críticos. Eu creio que não, irmão. Eu creio que crítico nenhum está tirando ninguém da igreja. Aliás, está tendo uma saída porque as pessoas, veja bem, as pessoas, elas ouvem, né, burburinho, alguém falando alguma coisa, e eles já têm a opinião deles formada. Né? Mas depois eles retornam tudo, irmão. Muitos que eu já vi saindo, retornando. Então não é uma coisa para ficar aí os críticos falando e nós prestando atenção. Sendo que esse segundo live já houve aí a parte de não ficar frequentando os canais dele. O que estão querendo é isso mesmo, irmão. De maneira que tem que abrir os olhos. Vamos aqui colocar um trecho, né, do áudio do nosso irmão, do irmão Isaías aqui para a gente abordar isso. O princípio derrubado, amém. Temos que olhar para Jesus Cristo profundamente. Como se diz a planta que meu pai plantou, ninguém arranca. Não, então quando ouço a Irmandade falando esse tipo de coisa, eu fico feliz para caramba, irmão. Iniciando as primeiras respostas, eu quero dizer a você que eu nasci dentro da congregação cristã no Brasil. Com 13 anos, o Senhor me chamou nas águas do Santo Batismo. Também me preparou família, atendi a obra pela congregação cristã no Brasil, onde fui muito feliz trabalhando na obra de Deus. Ao meio da live que o irmão Paulo estava fazendo, eu entrei na live pelo chat e escrevi algumas coisas. Alguns dos irmãos que
são inscrito ou simpatizante no canal do irmão Paulo CCB Sem Reforma, logo me perguntou: irmão Isaías, você pediria perdão e voltaria para a congregação cristã no Brasil? Imediatamente eu respondi e disse: não tem problema nenhum em pedir perdão e voltar para a congregação. Primeiro, nós somos cristocêntricos, e para ser um cristocêntrico você se posiciona com as palavras de Cristo, e a primeira palavra de Cristo é perdoar. Devemos perdoar, se possível, ter paz com todos, mas Cristo não mandou andar com todos. Voltar para a congregação cristã no Brasil é uma outra coisa. Eu também não tenho problema nenhum em voltar para a congregação cristã no Brasil, porque a congregação cristã no Brasil é uma instituição séria também, com idoneidade. Mas então, irmão Isaías, por que o irmão fala tanto nos seus vídeos da congregação? Porque nós colocamos aqui alguns assuntos ou pontos das hermenêuticas, da exegese da palavra, que não confere com as escrituras ou que é pregado sobre a congregação. Tenho muitos amigos na congregação, anciões, cooperadores, diáconos. Esses dias mesmo você viu o vídeo que eu fiz, já passa de 40 mil pessoas que assistiram o vídeo, eu na casa do irmão Jarbas, ancião de Paraíba. Igual o irmão Jarbas, eu tenho muitos amigos no ministério. Todos eles eu respeito e amo. Porém, quando eles falam alguma palavra, que são jargões, dizendo aqui é a graça de Deus, Deus me chamou nesta graça. Bom, irmãos, nós vamos até aqui no vídeo para que nós possamos ter aí um entendimento daquilo que eu estou trazendo aqui para o canal, para que nós precisamos parar um momento em nossas vidas e fazer uma autoanálise. Como é que estamos levando a nossa fé? Se estamos fazendo o que realmente a vontade de Deus nos pede, ou se estamos caminhando por nossa própria vontade, do jeito que a gente quer e não do jeito que Deus quer que andemos. Jesus, ele falou que enviaria o seu Espírito, que testificaria que estaríamos no caminho certo, que é a salvação mediante a obediência, o sacrifício da adoração e a sacrificação daquilo que não serve, deixando as coisas desnecessárias para trás. Irmãos, amigos, somente através do seu Espírito Santo é que confirmaria em nossos corações de que o caminho a percorrer era exatamente o de seguir os seus preceitos. Por isso ele disse: estou indo para o Pai, mas enviarei para vocês o meu Espírito. A obediência, irmãos, resultante de um coração transformado por Cristo, é verdadeiramente a conversão daqueles que querem verdadeiramente servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. E eu muito me admiro que alguns estão deixando os verdadeiros rudimentos da palavra para se lançarem nesses caminhos tortuosos de falsas promessas que Satanás, irmãos, ele tem entrincheirado e distanciado aqueles do conhecimento que os levaria à vida. Há uma espécie de rebelião que está se formando por trás das igrejas, que estão novamente fazendo com que muitos tropecem. Uma ruptura, irmão, no Evangelho, usando o nome da graça, os chamados graça imerecida, uma camuflagem da verdadeira graça imerecida a qual Deus nos deu, tirando a essência da salvação por deixar o pecado
se camuflando numa falsa obediência e deturpando assim, irmãos, a verdadeira graça, como eu disse, como eu acabei de dizer, a verdadeira graça imerecida, oferecida por Jesus, aquela graça, irmãos, que fez com que aquela mulher, pega no ato de adultério, não permanecesse no seu pecado adulterando, mas ela alcançou de Jesus Cristo a sua graça imerecida, porque era uma pecadora e deixou de ser. João capítulo 8, versículo 10 a 11. Mas qual a relação entre este contexto a Isaías de Francisco Morato? Isaías, irmãos, nascido e criado dentro da congregação cristã no Brasil, ele conheceu e participou das reuniões de jovens e menores. E quantos recitativos ele não leu, aprendeu desde criança a palavra de Deus, o seu evangelho genuíno, de uma forma recitada. Sempre fora e continua sendo os ensinos até aos nossos dias, o desmembramento das Sagradas Escrituras para ensinar às crianças em qual caminho elas devam andar através dos recitativos criados para o seu aprendizado. A congregação cristã, ela nunca se eximiu de ensinar o verdadeiro evangelho, mas pessoas com a semente do mal faz questão de enganar, ludibriar e deturpar o que os irmãos do ministério permite que se ensine dentro da congregação cristã. Essa graça, irmãos, a nós é dispersada dentro da congregação cristã. Essa verdadeira e imerecida graça que obtivemos não fora nos dado porque somos predestinados, como dizem os puritanos, entre aspas, ou melhor, calvinistas, não se é dada porque somos livres e desigrejados, como dizem os desertores, mas porque aceitamos e obedecemos os mandamentos de Cristo Jesus por intermédio dos apóstolos, dado a nós através das epístolas, através do evangelho, irmão, que se seguiu depois da morte de Cristo. Irmãos, as perseguições, elas estão vindo por todos os lados. Porém, quero dizer-lhes algo muito sério. Estava escrito: se possível, enganará até os escolhidos. Mateus, capítulo 24, versículo 24. E a verdade é, irmãos, que já está acontecendo. Muitos estão se deixando levar por um evangelho circunstancial, carregado de mentiras. Crentes que preferiram viver levianamente. Não querem obedecer os preceitos e estatutos dados pelos apóstolos. Não querem obedecer as doutrinas às quais a congregação segue fielmente. Não querem obedecer os santos mandamentos e por isso nos atacam dizendo que nós seguimos doutrinas de homens. É evidente, irmãos, foi Paulo, ele era um homem quando ele escreveu as epístolas e isso ele nos deixou para que nós seguíssemos. Isaías de Francisco Morato, ele faz vídeos e mais vídeos falando dos irmãos de ministério, apontando os irmãos com a desculpa que traz a hermenêutica da palavra, esse desenvolvido com os irmãos da congregação, não dá para entender, e que os amam, mas Jesus, ele foi atraído com um beijo no rosto, ele age falsosamente, irmãos, não tem como não falar isso, mas ele age falsosamente, conforme vimos neste vídeo, e conforme nossa reflexão no versículo, na continuidade dos versículos, já no versículo 19, que diz: soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe o engano. Se ama-nos, então por que falar mal? Por que trata levianamente? Eles falam do irmão Paulo, do canal CCB Sem Reforma, um irmão que faz um excelente trabalho na defesa do evangelho e da instituição a qual fazemos parte, porque nós, irmãos, por seguirmos a Jesus Cristo dentro dela, vivemos o compromisso que ela tem com o povo e com o evangelho, é evidente que temos que defendê-la. Ele manda-nos umas indiretas,
de que seríamos insensatos ao defender placa pelo fato de dizermos ter a graça do Filho de Deus dentro da instituição. Não obstante, ele segue dizendo que não prega a placa salvífica ou que Cristo é patrimônio de alguma instituição. Desde quando a congregação falou que Jesus era patrimônio da congregação? Pelo contrário, Jesus é o nosso mediador, bendito é Deus, entre ele e Deus, entre o homem e Deus. Mas, ao meu ver, Isaías está completamente perdido. Ele não tem uma igreja fixa, pois é como um camaleão, vive trocando de cor. No caso de Isaías, ele vive trocando de igreja. Uma hora está na CCA, Congregação Cristã Apostólica, outra na Dissidente e agora na nova Congregação Cristã. Não há como entender os seus caminhos e seus passos. Porém, todas essas, irmãos, elas não têm nada a ver com a Congregação Cristã no Brasil. Foram igrejas formadas sem o consentimento por pessoas fora das doutrinas, são pessoas que eram errantes, que foram errantes dentro da congregação e não tiveram humildade de reconhecer os seus erros e hoje são a maioria dos críticos que se juntaram para falar mal da congregação, dos quais eles estão movendo muitos daqueles pastores muito conhecidos que já tinham vontade de falar da congregação, como Josafá Agra, Fernando do Caminho de Damasco, pela ex-organista Carol Pinheiro, a Pamela Moraes, que está aí a todo vapor, pelo Michel, que foi até a congregação nos atacar, mas os irmãos o recebeu com humildade e o próprio Michel viu Satanás caindo através dele por terra dentro da congregação, porque os irmãos o tratou como se ele fosse um irmão. É só entrarem aqui no canal e vocês confirmarão nos vídeos que eu tenho. E tantos outros irmãos que estão aí infelizes de não terem mais comunhão com os irmãos, não conseguem mais voltar à congregação por causa dele mesmo, da ruindade deles mesmos. E porque eu também acredito que Isaías está completamente perdido como uma folha seca, jogada de um lado e do outro, porque também foi da congregação e está aí, irmãos, falando o que quer. Porque no próprio testemunho de Isaías, ele relata ter sido da congregação e quando passou por ela gostou muito. Desde criança, cresceu na instituição e hoje, longe da congregação, a única coisa que sabe fazer é falar mal. Mas, irmãos, nossa instituição, a Congregação Cristã no Brasil, ela prega a Cristo. Ela prega o Evangelho que fala de Cristo. Ela prega a vida que vem de Cristo. Ela prega que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João, capítulo 14, versículo 6. E que ninguém irá ao Pai a não ser por intermédio de Jesus. É isso que a instituição Congregação Cristã prega, através do seu santo Evangelho, através das suas sagradas Escrituras. A Congregação Cristã, ela é apenas um precursor. É algo que o ajuda a caminhar na direção adequada que é o alvo. Por isso, o apóstolo Paulo falou, nos ensinando o que fazer. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante. Essa é a palavra, o ensinamento que o apóstolo Paulo nos deu. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Isso, irmãos, é o que nos fortalece em servir a Deus dentro da congregação cristã, porque ela tem sim, irmãos, não canso de mostrar aos irmãos, ela tem o verdadeiro Evangelho de Cristo, as suas sagradas Escrituras. Então, irmãos, eles gostem ou não, nós temos a palavra da verdade. Isaías, ele não tem parada, iniciou-se ao ter saído da congregação cristã, na igreja apostólica, depois, como eu disse aí e volto a repetir, ele foi para uma outra dissidente, agora ele se encontra na nova congregação cristã, como ancião, mas nenhuma dessas, irmãos, fazem parte da congregação cristã no Brasil. E é uma pena, irmãos, que nós vemos ele realmente como uma folha seca,
que o vento joga de um lado para o outro, joga para um lado, joga para o outro. Não tem parada, não consegue se firmar. É uma casa construída na areia. É uma pena, como eu disse, que alguém que foi criado dentro da instituição tenha esse espírito de separação, esse espírito de contenda. Poderia estar aí fazendo um trabalho de evangelização, vendo que há muitas almas que necessitam de ouvir a palavra de Deus, que está sedenta de querer ouvir a palavra de Deus. Mas nós estamos aqui para falar do nosso verdadeiro Deus, porque quanto a nós, irmãos, nós pedimos a Deus para que crie em nós um coração puro e que renove em nós um espírito reto conforme a sua palavra. Pedimos ao nosso Deus que não nos lance fora de sua presença e não retire de nós o teu Espírito Santo, para que todos os dias dentro da igreja os teus servos ousam e falem da palavra abertamente através da inspiração. Irmãos, amigos, chegamos ao final desse vídeo. Agradeço a todos os inscritos e espero vocês no próximo vídeo. Não esqueçam de dar o like de vocês aqui embaixo, o joinha, ok? Façam um comentário e se inscrevam no canal, ok? Para quem não me conhece, eu sou o Ari e estou sob a luz do Evangelho.